O Clezão. Ele morreu na Papuda, vítima de um mal súbito enquanto tomava banho de sol. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la cadeia. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Eles não merecem, minha família não merece isso. Estamos torturados até hoje. E não é fácil viver isso em Brasil. Por favor, nos ajude. Por favor. Boa tarde, querida Geise. Boa tarde, Serrão. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos começando agora num tom muito triste, depois de tudo que aconteceu, esse depoimento, quem tem coração nessa vida ainda tem que se emocionar. O que ela fala ali é muito grave. Ela diz com todas as letras que o pai dela não era um criminoso, era uma pessoa boa. Lembrando que tanto a família quanto a defesa do Clezão argumentaram que ele entrou ali no Congresso Nacional para se defender, né, das bombas que estavam sendo lançadas ali pela polícia ali na época para tentar conter ali os manifestantes. É uma história absurdamente triste, talvez, da agora, né, dada a morte do Clezão, a mais triste de todas, porque o Alexandre de Moraes ignorou tudo. Ele ignorou todos os pedidos da defesa, mas, além disso, o próprio pedido da PGR, né, da Procuradoria-Geral, pedindo a soltura do Clezão. Então, ele tinha uma doença, né, ele ignorou todos os laudos médicos, todos os pedidos para soltura, para que ele pudesse ser tratado, e acabou falecendo dessa maneira triste. Então, é um depoimento super triste, um dia que eu espero que essa vinda, né, do Pedro Vaca e todas essas reuniões que tiveram lá, a gente vai ainda falar sobre isso bastante no programa, traga, né, alguma esperança que a gente tenha de fato a anistia e que todos esses presos que estão ali, né, a gente tem tanta história absurda aí, que de fato eles sejam julgados de maneira correta, né, por aquilo que foi feito e não com essas penas absurdas e uma sentença como essa de morte que acabou sendo dado para alguém inocente. Muitas fotos e vídeos depois, a pergunta que importa e não deve ser esquecida é: e a anistia dos presos políticos? A repórter Sara Pérez acompanhou um relato de Vanessa Vieira, mãe de 6 filhos e esposa de Ezequiel Ferreira Luiz, condenado a 14 anos pelos atos de 8 de janeiro. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência que nos acompanha. É isso mesmo. Ontem, a oposição aqui da Câmara dos Deputados, liderada pelo deputado Luciano Zucco, realizou uma coletiva de imprensa e até um ato simbólico aí pela anistia aos presos do 8 de janeiro. Estiveram presentes, além dos deputados, o líder do PL aqui na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. Também esteve a Vanessa, que é esposa de Ezequiel, um dos presos pela manifestação do 8 de janeiro e que foi condenado a 14 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. A Vanessa, ela esteve aqui, inclusive, com seus 6 filhos. Ela relatou aí que ela também se sente uma condenada por esse ato, uma vez que ela está aí distante do seu marido, ele está foragido desde que saiu a sentença. Ela também relatou que assim, é um momento de muita fragilidade emocional para a família, né? Os filhos que são aí pequenos, eles perguntam do pai com frequência e ela não tem uma resposta, até por ele estar foragido, ela não tem nenhum contato com Ezequiel. Ela pediu que a Câmara dos Deputados, ela aí se compadeça com a situação dela, mas de tantas outras famílias desses presos do 8 de janeiro. Ela pediu que seja aí analisado o PL da anistia, que tinha sido colocado em pauta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no ano passado. Estava já pronto para ser votado esse projeto, mas acabou sendo retirado da pauta pelo então presidente da Câmara à época, o deputado Arthur Lira.
ele argumentou à época que seria criada uma comissão especial para analisar esse projeto. Então, a pauta está aí parada e teve essa manifestação. Vamos ver um pouco do relato da Vanessa. O meu marido, ele foi preso no dia 8 de janeiro. Ele foi condenado a 14 anos. Mas ele não cometeu nenhum crime. Não há nenhuma prova, não há DNA, não há vídeo, não há foto, não há a testemunha, não há reconhecimento de testemunha, não há armas, não há nada contra o meu marido. Isso está tudo no processo. E mesmo assim, ele foi condenado a 14 anos. Perseguição. Como que eu digo para os meus filhos? Como que eu digo para os meus filhos que o Estado brasileiro defende a família, defende a verdade, defende a justiça, se o meu próprio marido foi condenado injustamente, se o meu marido está fora de casa, sendo inocente? Depois dessa manifestação, desse ato simbólico, o líder da oposição, Luciano Zucco, e outros deputados, incluindo o Nicolas Ferreira, eles estiveram reunidos com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Depois dessa reunião, o Luciano Zucco informou que o Mota ele está aí aberto a pautar o PL da anistia, né, a começar um debate para pautar esse projeto aqui na Câmara dos Deputados. O deputado Nicolas Ferreira, ele até disse que assim, não há um prazo para que o projeto comece a tramitar aqui na casa, mas que a expectativa da oposição é que ele seja analisado e votado até o meio deste ano, né, neste primeiro semestre. Vamos assistir. Não há um prazo, mas há uma meta. Acredito que antes do recesso, assim, a gente tem a expectativa, né? Tem a expectativa e tem a realidade. Então, assim, eu acredito que a gente deseja é que as pessoas compreendam que a justiça tem pressa. Eu me recordo na época, por exemplo, da pandemia, as pessoas falaram, a fome tem pressa, enfim, tomavam essas decisões, porque de fato, poxa, a gente vai sair daqui e vai para casa, vai se alimentar, se quiser você liga pro seu pai, né, fala com a sua mãe. Agora, tem 6 crianças aqui, mais uma mãe, que enfim, estão com dificuldades financeiras, estão com dificuldade, um deles, né, tem asma inclusive, e enfim, é uma situação que cada dia é uma dor muito grande. Então vamos sanar isso o mais rápido possível. É isso, Geisiane. Eu sigo acompanhando aqui todo o andamento sobre a questão do PL da anistia. Com certeza vai ter uma movimentação aí da oposição para debater esse tema no Colégio de Líderes aqui na Câmara dos Deputados pelas próximas semanas. E acredito que a gente vai ter novidades aí pelos próximos dias. Eu volto contigo e aproveito para me despedir. Uma boa tarde, um abraço a toda a nossa audiência. Jorge Serrão, mais um caso bastante emblemático, né? A gente está vendo aí uma mãe com 6 filhos e é como se o pai fosse aquele pai ausente, né? É curioso isso, porque uma das coisas que o movimento feminista, por exemplo, tanto fala é em relação a essa paternidade ausente. Mas o que nós estamos vivendo agora no nosso país é como foi muito bem colocado na matéria, são filhos aí de pais ausentes que estão vivos, que queriam estar presentes, mas o Estado brasileiro, a máquina brasileira, os juízes do STF não permitem. Temos órfãos pela perseguição política. Isso é assustador. Por isso que a anistia vai ter que ser algo discutido amplamente, com um pouco de calma, com serenidade, com clareza. A anistia vai perdoar um crime cometido. Mas que crime? Isso tem que ficar bem claro. Quem cometeu o crime? De que crime estamos falando? A anistia vai ter que tratar disso. Então, esse assunto vai ter que ser debatido com muita seriedade pelo parlamento e não pode passar batido. Agora, a gente tem que lembrar que a luta pelo processo de anistia é uma obrigação do Congresso Nacional Brasileiro. Por quê? Porque esse Congresso Nacional é o grande culpado por tudo que está acontecendo. Vamos lá, bem simples e objetivo. Foi o Congresso Nacional que aprovou a substituição da Lei de Segurança Nacional de 1983 pela Lei do Estado Democrático de Direito, que foi promulgada em 1º de setembro de 2021. Nessa lei, houve
toda a previsão de crimes que agora estão sendo imputados aos bolsonaristas. Mas quando essa lei foi sancionada pelo presidente Bolsonaro e ele não teve condição política de vetar essa lei, isso tem que ser lembrado, estava claro que naquele momento ela seria usada como um instrumento futuro da chamada esquerda para perseguir a direita bolsonarista. Isso era previsível e aconteceu. O mesmo Congresso Nacional que cometeu o erro de ter aprovado essa porcaria, esse entulho autoritário, também autorizou um outro fato politicamente criminoso, que o deputado Daniel Silveira pudesse ser preso, processado e condenado. E hoje isso representa uma fragilidade política para o Brasil. O sistema de poder pode fazer o que quiser com algum parlamentar se a Câmara permitir. E já há o precedente de que a Câmara já permitiu. O Congresso também erra totalmente no momento em que você tem um Senado, que deveria ser o grande mediador da mais grave crise política da história do Brasil, e o Senado simplesmente não se mexe, não cumpre o seu papel de fiscalizar os eventuais exageros, vamos usar a palavra assim, do sistema judiciário do país. E aí a gente mergulha numa crise que só se aprofunda. E os espertos, os bandidos de plantão, ainda utilizam a questão justíssima da anistia para ampliar ainda mais a divisão entre os brasileiros. E há no próprio Supremo Tribunal Federal um julgamento para avaliar a extensão daquela anistia que foi concedida em 1979, se ela também vai abarcar crimes que eles estão classificando agora como continuados. Então, o Brasil está escrevendo mal a sua história e reescrevendo pessimamente a própria história. Por isso que a gente, na hora de discutir uma nova anistia, tem que avaliar exatamente se não vamos repetir bobagens anteriores e se não vamos agravar ainda mais o drama dessas pessoas concretas, famílias, crianças, jovens, idosos, pais e mães que estão morrendo de desgosto.